Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho já vamos dar início aí à nossa live de hoje, então ainda dá tempo compartilhar, chamar o amigo, convidar aí o familiar para assistir. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre um tema bem legal, bem importante, né? O autocuidado em saúde mental. Então, daqui a pouquinho já aguardamos vocês aí, tá? O pessoal já está entrando, né? Temos aí a Sayonara, oi Sayonara, da Live Saúde. O pessoal já ligadinho aqui na nossa live. Lembrando que a live passada, né, ficou gravada no nosso canal e quem quiser ter acesso, fica à vontade. Também um conteúdo muito bacana. É o tema geral da nossa campanha de Setembro Amarelo do Grupo CC deste ano, tá? Então, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live. Mais uma ação, né? Uma das diversas ações do Grupo ICC nesse Setembro Amarelo. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem bacana, que é a importância do autocuidado em saúde mental. Hoje, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, falar de saúde mental, saúde emocional, é uma forma também de valorização da vida, né? Eu sou Raquel, psicóloga e analista de gestão e gente aqui do Grupo CC, e nós convidamos para falar, né, para conversar com a gente sobre esse tema, dois profissionais do Grupo CC, dois psicólogos, tá? Que eu vou apresentar agora para vocês. O Alisson Maia e a Fátima Marques. O Alisson, ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em cancerologia na modalidade de residência pelo Instituto do Câncer do Ceará e em psicologia clínica junguiana pelo Instituto Dédalus. Atualmente, o Alisson integra a equipe de cuidados continuados e faz parte do serviço de psicologia aqui do Hospital Haroldo Joaçaba. A Fátima, ela é psicóloga clínica, com formação em psicologia hospitalar, atuando na área de saúde há 26 anos. Psicóloga da Live Saúde, Rede CC. Atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Alisson e Fátima, com vocês. Obrigado, Raquel. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Raquel. Boa noite. Um prazer muito grande estar podendo contribuir aqui com vocês. Digo mesmo, é um grande prazer, agradeço o convite. Boa noite a todos e a todas aí que se preocuparam em tirar esse tempinho da noite para poder escutar um pouco a gente. Já é uma espécie de autocuidado, né? A gente já vai Sem começar dúvida, sim. a falar a respeito, né? Vamos detalhar um pouco mais, mas já é uma forma de autocuidado, né? Com certeza, com certeza.
A gente preparou a gente vai tentar fazer uma conversa informal, né? Eu, o Isso, Alisson e todos nós, né? Todos nós que estamos acompanhando a live, para falarmos principalmente da questão do autocuidado, né? O autocuidado, como o próprio nome fala, ele é um tempinho que você pode tirar, né? Uma forma que você pode tirar para poder cuidar de você mesmo. E tem várias maneiras de se fazer isso, né? Como o ser humano é um ser único, único e singular, então não existe uma fórmula para dizer todos vamos fazer isso, todos vamos assistir a live, ou todos vamos para a praia, ou todos vai para o cinema, não. Cada pessoa tem que buscar dentro de si encontrar essas melhores formas de se conhecer para poder começar a trabalhar a questão do autocuidado, né? Então, o autocuidado está diretamente ligado ao autoconhecimento e também à autoestima, né? sim. A gente tem E esse além conjunto. além do autoconhecimento, né, Fátima, tem uma importância também você conhecer maneiras de se autocuidar, né, conhecer práticas de autocuidado, porque isso permite também que você, tendo esse autoconhecimento, encontre aquelas que você mais se identifica, encontre as formas de autocuidado, seja ver uma live, seja ir à praia, seja ler um livro, né, você tendo conhecimento dessas possibilidades, você vai também perceber aquilo que te faz bem, aquilo que você reconhece como importante para o seu cuidado, né? Isso. Como até a gente conversou, né, a respeito da questão do autocuidado, que a gente não pode deixar de falar, é intimamente ligado. Falar de autocuidado está diretamente ligado a falar de autoestima, porque a gente só consegue promover a nossa autoestima, que é aquele, né, bem-estar consigo mesmo, se a gente pratica o autocuidado, né? E aí a gente volta para o mesmo ciclo, né? Para a gente poder praticar o autocuidado, para a gente poder fortalecer a nossa autoestima, a gente precisa se conhecer. E aí vem a questão do autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? É a gente saber por que, de repente, a gente age de determinadas formas, por que, de repente, a gente tem determinadas atitudes, por que a gente, às vezes, se auto-sabota, se auto-boicota, né? E quando a gente tem o autocuidado, quando a gente fortalece a autoestima, presumidamente, a gente tem fortalecido também o nosso autoconhecimento, né? Sim. E como o Alisson bem sublinhou, nós, como seres singulares, nós precisamos descobrir o que nos faz bem, né? De repente, eu até pensei, né? O meu autocuidado hoje, eu pensando em mim, né? O que eu faço para cuidar de mim? Uma das formas, sugêneres, para mim, é ficar com meus netos. Ficar com os meus netos hoje é uma das maiores formas de eu me autocuidar. Ficar brincando com eles, ouvi-los, sabe? Então, e veja como é particular, né? Quer dizer, ficar com os netos é autocuidado? Para mim é. Hoje em dia, no atual É tão momento da minha vida, É tão particular, né, que apesar de ser uma relação completamente diferente, mas se você pega, por exemplo, o exemplo de uma professora na escola, no caso, a professora dos seus netos, pode ser que o trabalho que ela exerce lá, tendo que diariamente ir exercer esse trabalho de cuidar, além dos seus netos, de outras várias crianças, não seja tanto autocuidado para ela, mas tem já um papel de maior desgaste, né? Então, assim, é importante essa questão de ressaltar a singularidade de cada prática de autocuidado, né? Que não isso. existem fórmulas ou receitas prontas, infelizmente, nós gostaríamos que existissem, e que, na verdade, é preciso haver um autoexame, uma autoanálise constante sobre os seus desejos, objetivos, prazeres, desprazeres, né, motivações, valores, para que, a partir disso, seja possível realmente se sintonizar, entrar em consonância com aquilo que é importante para cuidar de você mesmo ou não. Mas, às vezes, apesar de ser algo muitas vezes difícil de se reconhecer, né? O autoconhecimento é um trabalho árduo, né? Dificilmente a gente consegue parar por um momento e pensar em todas as nossas vontades, sem falar que as nossas vontades são coisas mutáveis, né? Se pararmos para pensar rapidinho, não temos hoje em dia os mesmos desejos e vivenciamos o prazer da mesma maneira que vivenciávamos há 10 anos atrás, por exemplo. Claro que coisas novas surgem, mas também nos modificamos e entendemos coisas novas sobre si mesmo, né? Por Verdade. isso, assim, é importante estar sempre atento àquilo que desperta tanto sentimentos positivos
quantas vezes sentimentos não tão positivos na gente, né? Muitas vezes o afeto, né, o nosso sentimento, ele serve como essa bússola para mostrar aquilo que nos interessa, aquilo que não nos interessa tanto. Às vezes a gente tem um comodismo de estar apegado ao que está mais próximo, né? Para se autocuidar, aquilo que é também convencionado como autocuidado, como sair, tomar com os amigos, mas nem sempre aquilo no individual, né, no singular, pode estar exercendo o papel de autocuidado. É importante sempre a gente estar atento para como que a gente está se sentindo em cada ocasião, né? E para isso a gente pode pensar em algumas perguntas, né? A gente começa, todo o processo de autoconhecimento inicia-se com perguntas, né? Reflexões. Sim. Dizem que o que move o mundo são as perguntas, né? Então, assim, para a gente agora aproveitar e tentar fazer algo mais prático, né? Vamos pensar em cada um de nós, né? Nós que estamos acompanhando a live, nós que estamos... o que nós estamos fazendo em função do nosso autocuidado? Será que a gente está prestando atenção a isso? Será que a gente está dedicando algum tempo do nosso dia, da nossa semana, para prestar atenção a isso, né? A se olhar, a fazer o que o Alisson disse, né? Descobrir. Eu acho que é um processo de autodescoberta. E aí, o que me faz bem? O que faz eu me sentir bem no meu dia a dia? Né? O que faz eu brilhar os olhos? Aquela coisa do brilho dos olhos, né? O que faz eu me sentir bem, me sentir satisfeito durante o dia, durante a semana? E destinar, às vezes, uma parte desse dia, uma parte da sua semana, se não puder ser no dia, pelo menos uma semana, né? Um dia na semana, para se dedicar, para olhar para si mesmo. Porque isso vai fortalecer tanto a sua parte física, né? Que a gente vai já falar um pouquinho a respeito dos vários tipos de autocuidados, né? Mas a gente vai estar fortalecendo nós como todos, porque nós somos um ser integral. Nós somos corpo, nós somos bio, o ser humano ele tem dimensões. Ele é um ser bio, psico, social e espiritual. Então é importante quando a gente fala de autocuidado, a gente pensar nessas 4 dimensões. Como é que a gente pode cuidar de cada uma delas, em separado, junto, né? Como é que a gente pode fazer isso? Sim. E também como nós estamos propondo algumas perguntas aqui, e vamos propor outras ao longo da live, dizer também para quem está nos assistindo que fique à vontade para também fazer comentários sobre o que está sendo dito, assim como jogar perguntas e questionamentos que a gente vai fazer esse diálogo aberto ao longo da nossa fala também com o público que está assistindo. Como eu até peguei aqui um gancho, que como nós, né, trabalhamos na área de saúde, né, eu e o Alisson, a gente trabalha na área de saúde, e muitas vezes, as pessoas que trabalham na área de saúde têm, às vezes, uma tendência de cuidar muito do outro e, às vezes, esquecer de olhar para si, né, de cuidar de si. Acha que, pronto, eu estou cuidando do outro, já é o suficiente, mas não é não. A gente precisa, certo, cuidar do outro, mas a gente, antes de tudo, precisa cuidar da gente mesmo. Né? Então, é a história do cuidar do cuidador. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós mesmos, enquanto cuidadores dos outros, das dores físicas, das dores dos enfermeiros, dos médicos, né? Tá cuidando da dor física, os psicólogos, está cuidando da dor emocional, os padres, os pastores estão cuidando das dores espirituais, mas nós também precisamos cuidar das nossas próprias dores. Sim, e é preciso também ser bem sincero consigo mesmo, no momento que a gente se pergunta por que a gente não está se cuidando, né? Às vezes, a gente tem essa ânsia de cuidar do outro e em algum momento isso pode ser uma fuga de problemas nossos, né? A gente se preocupa tanto em estar cuidando das outras pessoas porque é mais fácil, às vezes, cuidar do problema do outro do que no nosso, né? Quando aperta no nosso calo, fica um pouquinho mais delicado, né? Mexe com os nossos sentimentos. E aí, às vezes, nesse próprio cuidado em saúde, a gente esbarra com pacientes, com clientes que nos remetem a nossas questões e fica mais difícil para a gente naquele momento cuidar, mais difícil para que naquele momento a gente consiga estar organizado emocionalmente para exercer a nossa profissão. E aí vem uma importância maior ainda de que o profissional da saúde esteja cuidando, né? Porque o trabalho dele vai remeter o tempo todo a questões suas, pessoais. E se você não estiver atento a isso, né, em algum momento você não vai conseguir lidar com uma situação específica que toque naquela ferida sua, que toque naquela dificuldade sua, que estava ali guardada, que você preferindo não mexer, mas que tem uma importância muito grande, inclusive, para o nosso trabalho, para a nossa atuação, né, de cada um.
Essa é a verdade. Eu estava vendo aqui, né, o pessoal dando um cumprimento, boa noite, todo mundo, a Selma, a Luana, a Kessia, a Silvia Elane, todo mundo nos dando boa noite, a Tayara, Cristina, a Silvia, a Sayonara, a Gabriela, boa noite para todos. E é como o Alisson falou, se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem mandar através aí do chat, que a gente vai procurar responder às necessidades de cada um, né? E aí, assim, Uhum. seguindo um pouquinho aquele pensamento que a gente falou do autocuidado, e afinal de contas, o que é autocuidado? Quais são esses autocuidados que a gente pode propor para a gente mesmo, né? E aí, seguindo essa orientação, a gente pode pensar, a gente fala, o título é a importância do autocuidado para a saúde mental. Mas eu prefiro a importância do autocuidado para a saúde, né? Porque, como a gente falou no início, o ser humano ele é um ser integral, né? Ele é biopsicossocial e espiritual. Então, quando a gente está trabalhando com o ser humano, a gente houve uma quebra, uma departamentalização, né? Mas a gente precisa pensar integralmente, né? Então, é importante que a gente cuide de cada um dessas dimensões para que a gente possa efetivamente ter um objetivo, ter um resultado melhor. A OMS ela tem uma definição atual de saúde, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é só uma ausência de doença ou enfermidade. Quer dizer, essa definição ela está mais ampla, né? E já se tem pelos corredores da própria OMS uma outra definição, que já incluiria a espiritual também, né? Eles ainda não ousaram, porque eles ainda estão, mas já tem também já se fala disso, né? Que o ser humano é um ser então saúde é cuidar da sua parte biopsicossocial e espiritual. Sim, e como essas esferas elas se relacionam diretamente uma com a outra, né? Assim, ao cuidar da saúde física, você tem influência direta sobre a sua saúde emocional, da mesma forma o contrário, assim como na saúde social, você tem que estar bem emocionalmente para conseguir estar em relações sociais, assim como bem com sua saúde física para poder se sentir-se bem, né? Então, tem uma relação direta uma com a outra, né? A Silvinha botou um comentário aqui para a gente que gostaria de ler, para acrescentar aqui a nossa discussão. Ela colocou, né? Muitas vezes cuidamos tanto do outro e achamos que sempre a melhor opção é dizer sim. Quando se sentir estafado, cansado, esgotado, permita-se dizer não. Acredito que esse reconhecimento É é de suma difícil. importância. Sim, sim. Muito relevante a importância de você reconhecer os seus limites, né? Porque quando a gente tem a Sim. possibilidade de dizer um não, é quando a gente está em contato com as nossas limitações, as nossas potencialidades, e a gente consegue perceber que aquilo, a gente já não pode mais além do que aquilo. De repente eu trabalho, será, 12 horas, e depois me surge uma outra necessidade, alguém me pede, e eu percebo que não, a partir dali eu já não vou render mais, eu já não vou, e conseguir reconhecer isso. Não como sei lá, um defeito ou como um problema, mas como algo seu, particular. Não, eu funciono bem trabalhando 12 horas, eu funciono bem se eu dormir minhas 8 horas. Tem pessoas que às vezes funcionam bem dormindo 7, tem outras que não, funcionam bem dormindo 8. Então é muito importante esse reconhecer o não. Eu vou ficar no celular antes de dormir até às 10, né? Porque eu sei que se eu Uhum. permanecer além das 10, eu só vou conseguir dormir 1 hora da manhã. Então, essa importância do não. O não para o outro e muitas vezes o não para si mesmo, né? Para consigo mesmo, né? É como a gente está trazendo aqui, né? Esse reconhecimento do seu limite, né, tem uma consequência direta também no quanto você pode cuidar do outro, né? Muitas vezes quando você se força a dizer sim sempre, né, e não, você não está tirando esse espaço que a gente começou falando para si mesmo, né? Esse espaço de autocuidado. E aí você está preenchendo o seu autocuidado, novamente cuidando dos outros, né? E aí isso torna, possibilita inclusive que você exerça um bom cuidado desse outro, né? O não, ele serve também para que você possa cuidar de si e dessa maneira cuidar melhor do outro, né? Tem aqui uma pergunta que eu achei interessante, né? Que foi a Kessia Maria que fez. É normal, após todo esse período que passamos em isolamento social, não ter mais vontade de estar em ciclo social?
Muitas das nossas prioridades mudaram durante o isolamento social, né? E aí os interesses, eles se modificam também. É comum que essa retomada da vida, na verdade, ainda uma retomada com algumas restrições, né? Ela não vai ser tal e qual como ela era antes, né? Ela vai sim ter algumas mudanças e é importante que a gente se respeite nesse processo. A gente estava falando logo agora há pouco sobre a importância do não, que a Silvelaine trouxe, né? Então, assim, o autocuidado ele também não tem que ser forçado numa direção. Por isso que a gente diz que ele é individual. Quando a gente fala da importância da saúde social, e aí a gente vai entrar em detalhes um pouco mais sobre isso, a gente não está dizendo que é necessário e obrigatório que você tenha relações sociais o tempo todo, né? Mas que, principalmente depois de um período de mudanças, como foi esse período do isolamento social, é importante que você respeite e entenda os seus limites dentro disso e até comece a fazer esse exame de si mesmo, né? Por que que eu não quero tanto encontrar pessoas? Será que existem assuntos que eu não quero falar? Será que as pessoas me despertam determinados sentimentos, seja de medo, seja coisas que ficaram ali latentes durante o isolamento social? Então, essas perguntas, como a Fátima mesmo trouxe muito bem, o autoconhecimento começa a partir dessas perguntas, né? Então, nós podemos estar nos fazendo para que, a partir daí, a gente vá encontrando as nossas respostas individuais para o que está acontecendo internamente, né? As razões da gente não estar mais se sentindo tão bem em determinados ambientes. Então, não existe um normal, um anormal, mas é comum que, após o isolamento, após as mudanças que a pandemia trouxe, é, nós nos sentimos de maneira diferente, interagimos com o mundo, com as pessoas de maneira diferente, né? Sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho desses tipos, né, de autocuidados, como é que a gente pode estar praticando isso no nosso dia a dia, quais são as atitudes, o que pode nos ajudar nesse exercício, né, porque acaba sendo um exercício, né? Sim. Se a gente vai abordar a nossa parte física, né, a gente vai pensar em quê? Vai trabalhar o nosso corpo, a gente vai cuidar do nosso corpo. O bio seria cuidar da nossa parte física, né? O que a gente pode fazer para cuidar da nossa parte física? A gente pode ter uma boa alimentação, ter uma alimentação saudável, né? A gente pode ter um sono regular, ter um sono reparador, né? Como eu falei, não há uma regra, 8 horas, 7 horas, mas é importante que cada um descubra qual é o seu tempo, vamos dizer assim, de que você se sente bem restabelecido depois de uma noite de sono, né? O nosso Uhum. organismo, ele tem uma propriedade de se adaptar muito bem. Então, tem pessoas que hoje em dia dormem, sei lá, 4 horas, 3 horas por noite. E aí eles dizem assim, tá tudo bem, é verdade, mas você vai pagar um preço, né? Porque nós, enquanto seres biológicos, nós temos os nossos limites. Então, nós precisamos de um certo tempo, em torno de 7, 8, 6 horas, para nos reconstituirmos, para poder termos um dia seguinte de trabalho, de relações, né? Então, eu sempre falo isso, né? O ser humano se adapta. Tem pessoas que às vezes dormem 4 horas, mas o sono ele tem uma importância fundamental. Ele é um regulador de muitas funções do nosso corpo, né? Às vezes se dá muita importância à alimentação, que eu não estou dizendo que não é importante, é super importante, mas às vezes não se presta tanta atenção à questão do sono. Porque o que eu tenho visto hoje em dia, tanto em relação aos pacientes, como em relação também às pessoas, né, do nosso entorno, é que essa questão do sono tem sido muito banalizada, né? Não tem sido não tem se prestado tanta atenção para isso, né? Então, é muito importante uma noite de sono reparador, um sono reparador. É muito importante a atividade física, né? Aquela atividade física recomendada, no mínimo 30, 40 minutos, 3 vezes por semana, isso é o mínimo. Se puder fazer todo dia, melhor ainda. E que atividade física? Eu não gosto de academia. É aqui você se sente melhor. É aqui você se sente, como eu falei, com o seu brilho nos olhos fazendo, né? Eu, por exemplo, não gosto de, sei lá, de academia, mas eu já gosto de caminhar. Então, para mim, essa é a atividade física legal, né? E é importante que a gente descubra isso, né? Antes, quando eu ia para academia, eu acabava não rendendo, ficava um saco ficar lá.
E aí eu comecei a descobrir que a caminhada é legal, porque eu coloco os fones, vou caminhar, acaba sendo um momento que eu penso em algumas coisas, resolvo alguns problemas que estavam perturbando a minha mente, né? Então é muito importante a gente calibrar, encontrar isso aí, né? Ter hábitos saudáveis em relação ao uso de nicotina, de substâncias, né? O álcool, né? Aquela história de usar de uma forma social, que não venha prejudicar, né? Tanto a parte física como a parte emocional, né? Cuidar do nosso coração, fazer os nossos check-ups, né? Então, tudo isso seria estar prestando atenção na nossa parte física, no nosso corpo. Sim, é muito importante, né, que essa prática da saúde física ela esteja exatamente em consonância com esses interesses individuais, né? Porque senão acaba virando outra fonte de cobrança e de neurose, né? Quando a gente não consegue encontrar isso que está alinhado com as nossas vontades, até com objetivos a longo prazo, isso também é uma coisa que nos traz sentido, a gente acaba criando uma pressão adicional que pode, às vezes, trazer um mal-estar, né? É importante a gente estar atento para isso que a Fátima vem falando, daquilo que nos brilha os olhos, né? É claro que a disciplina ela é saudável, né, para a saúde mental e ela também facilita a adesão a algumas atividades que não têm um objetivo ali imediato, né? Mas que isso tudo seja feito, né, em consonância com aquilo que você se sente bem fazendo, né? Disposto a fazer, e que você consegue agregar outras coisas que fazem bem, como a Fátima deu exemplo, de estar pensando enquanto caminha, né, que é uma coisa que faz bem para ela. Eu, por exemplo, tento introduzir a fazer minhas atividades de bicicleta, porque eu gosto de pedalar, mas ao mesmo tempo não tenho muito tempo, e aí já faço não é uma atividade física bem, mas pelo menos me exercito em alguma medida dessa forma, porque também não consigo me adaptar muito bem à musculação. Mas a gente vai tentando encontrar as coisas dentro daquilo que a gente gosta e que nos faz bem, né? Verdade. Os exercícios físicos regulares, eles, como a gente falou, né? Ele, depois de um certo tempo, você começa a produzir, né? Os seus próprios antidepressivos, né? Depois de um certo tempo que você tem uma regularidade fazendo aquela atividade, aí você mesmo começa a produzir mais serotonina, mais endorfinas, que são considerados os antidepressivos, que são aqueles antidepressivos que às vezes tem que ir lá no médico, não faço a minha atividade física, depois eu tenho que ir lá no médico, pedir algum tipo de medicação para poder compensar, para poder produzir mais. Então, a atividade física regular, ela possibilita essa produção natural. Nós mesmos vamos produzir mais serotonina, mais endorfinas, mais noradrenalina, que são os neurotransmissores da alegria, do contentamento, do bem-estar, da calma, né? Uhum. E aí eu tenho perguntas, eu adoro perguntas, já viram que eu gosto de fazer perguntas, né? Eu digo sempre para meus pacientes que eu vou estar ali para fazer perguntas para eles, né? Eles às vezes acham que o psicólogo vai responder, aí quando chegam lá eles às vezes se decepcionam um pouco comigo, porque eu geralmente devolvo e aí, você tem pensado nisso? E o que você acha disso, né? Então, as perguntas assim que eu acho interessante, né, que a gente possa se fazer, né? Como é que tá a minha relação com o meu corpo, né? Eu estou tendo uma alimentação saudável, eu estou praticando os meus exercícios físicos, com que frequência eu tenho ido ao médico, eu tenho feito os meus check-ups, e o meu sono, né? Quantas horas eu estou dormindo? Será que eu estou ficando muito nas redes sociais? Será que eu estou, né, me descuidando desse item que às vezes nem é tão importante, entre aspas, né? Eu me adapto mesmo e tal, então estou dormindo bem, estou me sentindo restaurado quando eu acordo. São perguntas, né, que a gente pode ou fazer de novo ou tentar respondê-las. Uhum. E, Eu assim, não tenho. encontrando, Estava vendo se tem pergunta, pensando um mas pouco pode nessas seguir. perguntas, encontrando dificuldades, às vezes, em respondê-las, ou então encontrando razão para você não estar tanto cuidando de si, né? Vale deixar essa pergunta matutar na sua cabeça, né? E ver o que está faltando para você dar esse passo, por que não, né? Se alguma coisa está te preocupando, né? Sim, sim. A Ou então, às Silvelaine vezes, é colocou só aqui um ver. comentário, pode falar. Vai lá. Pode falar, vá. Tá. O sono é um regulador que se reflete em distúrbios hormonais, em decorrência da falha de manutenção dessa atividade fisiológica e necessária ao organismo.
Exatamente isso. O sono ele é um regulador. Quando a gente está lá, né, dormindo, o nosso corpo ele está trabalhando, ele está eliminando toxinas, ele está fixando memórias, ele está restaurando a nossa bateria, né? Porque ele é um regulador de humor. Né? Se a gente não dorme bem, se a gente dorme pouco, o nosso humor vai ficar alterado, né? E aí podendo ocasionar até problemas de transtorno de humor em algum momento, né? Então a observação que ela fez foi Que muito importante, né? Que a Silvia fez foi muito como, importante. sim, além do aspecto fisiológico, né, como uma coisa influencia na outra, que a gente estava comentando, né? Às vezes eu não durmo bem, não estou disposto no dia seguinte, não consigo exercer bem o meu trabalho, não consigo exercer bem os cuidados da minha casa, e tudo isso me gera uma certa frustração, que vai ter uma decorrência emocional aí, né? Então, uma coisa vai encadeando e puxando a outra, né? Acho que está mutado, Fátima, o microfone. Desculpa. Nós somos um ser integral, então a gente está falando compartilhar, a gente está compartilhando, decompondo, mas na verdade isso tudo está junto, está em conjunto, faz parte do conjunto, Isso, né? isso. E fala um pouquinho aí, Alisson, a respeito da parte emocional, né? Como é que a gente pode Sim. cuidar dessa nossa parte? Pois é, mas falando mais detidamente da saúde emocional, né? E aí isso que a gente chamaria da saúde mental, que nada mais é do que um aspecto da saúde com um olhar mais direcionado para a dimensão psíquica do ser humano, para suas emoções, para os seus pensamentos, sentimentos, né? É, como tudo na natureza, existe uma tendência, uma busca por equilíbrio, né? Então, na saúde mental não é diferente, há uma busca entre esse equilíbrio, entre também ao que você faz externamente, né? As suas buscas externas através do trabalho, através do relacionamento, através das suas atividades de rotina, e uma coerência disso com aquilo que há de interno nos seus prazeres, nas suas exigências pessoais, né? Nos seus valores. Então, buscar um equilíbrio entre essas duas coisas é fundamental para essa saúde mental, saúde emocional. Por isso, há uma necessidade de estar constantemente atento a si mesmo, né? Por isso a gente fala tanto da relação entre o autocuidado e o autoconhecimento. Não tem como a gente se autocuidar sem a gente saber aquilo que é mais adequado e mais apropriado para nós, para a gente mesmo, né? É um cuidado que eu exerço de mim para mim mesmo. Eu posso muitas vezes tentar buscar do outro, você faz isso e te faz bem, eu posso testar em mim, mas às vezes não dá para a gente forçar, porque é como se fosse um sapato de um número menor, né? A gente tem um pé maior e fica tentando encaixar o sapato do outro nosso pé e aquilo só vai às vezes nos machucar. A gente se apega a coisas que podem dar certo para outros, podem dar certo para a grande maioria, mas que se a gente não tiver esse olhar de autoconhecimento, a gente não vai conseguir descobrir aquilo que nos contenta, aquilo que brilha os nossos olhos, aquilo que realmente nos faz bem, né? E aí, muitas vezes... Nesse cuidado, Bom, pois não. tá? É muito importante, só complementando, né? Nesse Ah, cuidado das emoções, a gente saber reconhecê-las, né? uhum, A gente reconhecer as nossas emoções, a gente saber legitimar, né? Houve uma pergunta, né, a respeito às vezes, da dificuldade que algumas pessoas estão tendo de sair, depois do isolamento social, de restabelecer a sua vida social, né? Então, é muito importante estar em contato com essa emoção, talvez de medo, talvez de insegurança, né? Porque a pandemia e todas as mudanças decorrentes dela causaram um turbilhão de sentimentos em todos nós, né? Então é muito importante a gente estar prestando atenção que emoções são essas e legitimá-las e aceitá-las. O que é legitimar uma emoção? É reconhecer a emoção. Eu realmente fiquei com medo, eu realmente fiquei assustado, eu realmente fiquei ansiosa, né? Mas a emoção, eu digo sempre que ela é uma hóspede, né? A nossa casa mental é como se fosse a casa, né? A nossa mente é como se fosse uma casa e as emoções são hóspedes. Somos nós, enquanto donos da casa, que vamos dizer se aquela emoção deve ficar e o tempo que ela deve ficar. Não é a emoção que deve se tornar o dono da casa, né? Então é importante a gente reconhecer a emoção,
vivenciar, fiquei com medo, estou triste, vou chorar, né? Mas, peraí, isso precisa passar, isso precisa que exista um fluxo para que a gente possa viver outras emoções, para que a gente não se É, fixe em uma. existe uma importância muito grande nessa validação das emoções, né, que a Fátima estava falando, exatamente porque às vezes esse medo, essa insegurança, essa dor, ela pode, na verdade, ela é um indicativo de que há um desarranjo emocional ali, né? De que há algo que pode ser aprimorado, de que há algo que pode ser buscado, exatamente no sentido de autoconhecimento. Quando a gente simplesmente ignora essas emoções, a gente prefere ficar ali enclausurado, quando a gente sente um indício de medo, um indício de insegurança, preferir se desconectar disso, se apegar a outras coisas, claro que a gente não vai buscar se preencher com aquele sentimento, não se trata disso, mas é buscar dar o lugar dele, né? E colocar ele no lugar é você olhar para ele, buscar entender em que situações que aquilo está aparecendo, a que pensamentos aquilo te remete, porque isso pode te servir de grande valia para o seu autoconhecimento. E a gente está aqui batendo na tecla o tempo todo da importância do se autoconhecer para se autocuidar. Então, não é apenas ignorar essas emoções, que por vezes podem ser negativas. Claro que existem emoções em determinados momentos da vida que elas são muito difíceis de se tocar sozinho. E aí também é importante de reconhecer o momento que você deve buscar a ajuda de um profissional. Mas na medida em que você consegue tocar naquela emoção sozinho, por mais que ela seja uma emoção negativa, é importante estar parando para pensar sobre ela, para ver como você realmente se sente, em que contexto você se sente assim, para que a partir daí você possa estar também se conhecendo melhor, né? Alisson, tem aqui uma pergunta da Silvia Elaine, que eu acho que até a gente já falou, né? Ela perguntou assim: nossas vidas estão em uma celeridade tão desordenada que acabamos negligenciando em relação ao autocuidado. Vocês acreditam que as pessoas mudaram com a pandemia? Mas essa mudança é mudança ou medo? O que acham? Quer Eu acho, responder? eu posso começar a esboçar uma resposta e você pode me ajudar. Tá bom, vamos lá. Eu acho que é cedo para falar de mudança da humanidade ou das pessoas individualmente, né? Eu acho que a pandemia mudou, sim, algumas pessoas individualmente, mas é cedo para falar de uma mudança global ou de uma mudança de todos com relação a isso, né? Houveram algumas mudanças que talvez são mais dessa ordem, infelizmente, do medo ou da obrigatoriedade, né? Muitas pessoas não tiveram tanta uma adesão espontânea a algumas mudanças que foram necessárias durante a pandemia, e algumas mudanças vêm realmente por essa ordem do medo e da obrigação. E outras mudanças que eu percebo vieram também de uma atenção mais voltada para o outro, mas é cedo para dizer o quanto isso vai perdurar ou não. A gente ainda está vivendo a pandemia, né? Então, assim, é difícil a gente ter a dimensão das consequências que ela vai ter, é um momento histórico muito singular na vida de cada um e na vida da humanidade como um todo, né? Então, acredito sim que vai trazer mudanças, mas eu acho que a gente ainda não consegue ter a dimensão de que mudanças que isso vai trazer. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente ver como que a pandemia nos afetou individualmente, né? E se as mudanças que eu fiz, elas foram mudanças legítimas, mudanças na minha compreensão de vida, no meu sentido de vida, ou se foram essas mudanças com base no medo, no insegurança, e acho que se cada um começar a pensar por si mesmo, aí talvez a gente comece a tentar ver uma mudança no todo, né? Acho que penso mais ou menos dessa forma. As mudanças genuínas, né? As mudanças genuínas, elas acontecem, vamos dizer assim, de uma forma mais lenta, de uma forma mais artesanal, né? Não é algo que é abrupto, que aconteceu a pandemia e todo mundo mudou. Não é assim que funciona, né? As mudanças, elas precisam de um certo tempo. Eu gosto muito do exemplo da metamorfose da lagarta para a borboleta, né? Precisa-se de um tempo para que isso aconteça. Isso não acontece da noite para o dia, né? Quer dizer, e acho que é a questão das mudanças que estão ocorrendo e que vão ocorrer, como o próprio Alisson falou, né? A longo prazo, a médio e a longo prazo,
a gente ainda não tem a dimensão. Porque, como ele disse, eu acho muito interessante, nós ainda estamos vivendo, embora algumas pessoas achem que não, que já passou, que vive, alguns estão negando, né? Mas nós ainda estamos vivendo um momento de ainda indefinições, de momentos ainda de inseguranças, e que nós precisamos ainda encontrar essa saída, né? Existem luzes no fim do túnel, eu sou uma pessoa super otimista, acho que para ser psicóloga a gente precisa ser otimista, né? E assim, vai até ter a vacina, no final do ano, tipo, dezembro vai ter essa vacina, vai imunizar muita gente, a gente vai conseguir a imunidade de rebanho, e a gente vai viver, não sei se o novo normal, mas eu também não gosto do normal, mas a gente vai voltar a viver, vamos dizer assim, é, nunca como era antes, mas a gente vai dar continuidade àquilo que a gente já está conseguindo fazer agora e com certeza alcance maior. O ser humano está sempre em evolução, né? Se não fosse a pandemia, seria outra coisa, né? A gente precisa, às vezes, de empurrões, né? Às vezes a nossa mudança está meio lenta, aquela coisa, não, eu não vou caminhar hoje, amanhã, aquela coisa da procrastinação, né? E aí você às vezes precisa de um empurrão, né? Você precisa às vezes de um, né, sei lá, de um susto para você poder. E a pandemia eu acho que é mais ou menos isso, esse susto que a gente precisa às vezes ter para poder se atentar. Eu digo sempre que quem fazia coisas positivas, muitas pessoas que faziam coisas positivas ampliaram isso, né? Fizeram até mais, a gente vê muito gesto de solidariedade, de pessoas ofertando lanches, ofertando alimentos, máscaras, né? Mas é um faixa da sociedade, né? A gente ainda está conhecendo como vai ser o resultado de tudo isso, né? Sim. Eu acho que a gente pode avançar um pouquinho na apresentação, né? Já que nosso tempo também tá, é um pouco restrito. Falar um pouquinho sobre essa dimensão social do ser humano, né? Sobre a saúde social e tocar rapidinho na saúde espiritual. Pronto, isso, vamos lá, né? Então, assim, é, a gente falar na parte da dimensão social, a gente vai estar falando disso aqui, do ser humano em relação às pessoas, aos grupos, né? O ser humano com essa relação em que ele trava com as pessoas, com os grupos da família, no trabalho, com os amigos, né? Com a sua instituição religiosa, se você tiver alguma filiação religiosa. Então, são essas relações que nos constituem, né? E elas têm uma importância também fundamental, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós iniciamos a nossa formação enquanto ser humano através de uma relação, né? A nossa mãe, daquela pessoa que ocupou aquele lugar de função materna, né? E função paterna também, né? E foi a partir daí que a gente se constituiu. Então, acho que não precisa nem falar mais a importância que tem esse aspecto do ser humano, né? Porque nós somos um ser de relação, né? Então, nós precisamos manter essas relações e constituir essas relações. Embora a gente também precise de momentos de solidão, de solitude, né? A gente precisa encontrar esse caminho do meio para nem ficarmos tão isolados, né? E nem ficarmos também tão sozinhos, tão uma interação que a gente não consiga respirar e se perceber, né? E se olhar e se reconhecer no meio daquele turbilhão de tantas pessoas, né? Então é muito importante ter esse equilíbrio entre estar só, estar consigo mesmo, pensar um pouco e estar com os outros, interagindo, compartilhando, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trocando ideias, né? Embora seja virtual, mas a gente está fazendo um pouco dessa questão social também, né? Então, esse movimento duplo ele tem que ser constante, né? A gente tem nossos momentos de introspecção, né, e de maior isolamento, solitude, exatamente para que a gente possa assimilar coisas sobre si mesmo, trabalhar coisas para si mesmo, para levar para o mundo, né? E a gente, no confronto com as outras pessoas, no confronto com o mundo, é que a gente valida ou não algumas coisas que a gente compreendeu sozinho, e daí traz mais questionamentos para que a gente volte para esses momentos de introspecção. Então, o sábio sobe ao monte para depois descer e trazer os ensinamentos, né? Não tem como ser um movimento único, porque o sábio não vai se isolar com o conhecimento dele, senão esse conhecimento vai simplesmente se perder, né?
assim como a pessoa que se perde na multidão, ela acaba não conseguindo ter essa compreensão individual do que é si mesmo, do que é o mundo. Então, se a gente puder falar de instinto no ser humano, a gente pode dizer que o instinto gregário permaneceu e que o ser humano continua vivendo em grupo e que sempre viveu assim, né? E então, resta a nós cumprir essa tarefa, né, que é viver com os nossos pares, que não é uma tarefa fácil, mas que é uma tarefa fundamental. Eu gostaria só de dar de falar um pouco, né, tocar nesse assunto bem rápido, até porque a live já está, a respeito das redes sociais, que hoje se constitui, né, uma parte fundamental da nossa convivência social, né? E muitas vezes esses amigos virtuais, né, que eles acabam sendo amigos virtuais, as redes sociais, a visita constante às redes sociais podem estar nos entristecendo, pode estar causando algum tipo de adoecimento que a gente acaba nem percebendo, né? Por nós sermos seres humanos únicos, é muito importante a gente estar prestando atenção na gente, né? E a rede social, ela tem essa questão. Tudo na vida tem os dois lados. Eu acho que a rede social é importantíssima, né? Até porque nós estamos utilizando para, né, transmitir conhecimentos, para transmitir ideias, mas a gente também tem que saber como utilizá-la, né? E, assim, é muito perigoso essa coisa da visita à rede social para estar se comparando, né? Para estar sempre achando que a grama do vizinho é que é a melhor, é a mais bonita, é a mais florida, deixando de olhar para a sua própria grama, né? Porque o vizinho, nessa metáfora, né? O vizinho, ele também tem que cuidar da grama dele, ele também tem que limpar, ele também tem que adubar, ele também tem que aguar. Só que às vezes a gente não vê, a gente só vê o resultado, né? E aí, trazendo isso para a gente, é a mesma coisa. Tem momentos que a gente vai estar mais alegre, a gente vai estar triste, a gente vai estar com medo. Só que nas redes sociais aparece muito a foto daquele momento da alegria, do bem-estar, da viagem, do glamour, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente não deve trocar o nosso real pelo virtual do outro, né? Nosso real é fundamental, que é com ele que a gente vive, é com ele que a gente respira, né? Extrapolando ainda mais a metáfora da grama do vizinho, a grama do vizinho pode ser sintética, né? Pode não ter sido cultivada e, na verdade, ser algo fictício, né? Que é o que a gente vê na rede social, que é exatamente esse virtual que sobrepõe o real, né? Não, é uma comparação injusta, né? Microfone. Pelo visto, a gente tem que correr para falar da dimensão espiritual, né? Porque eu acho que é uma dimensão fundamental e que é pouco falada, né? Então, assim, a dimensão espiritual é aquela dimensão que nos liga ao transcendente, que nos liga a, 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 a ir além dos nossos sentidos, né? Saber que existe muitas coisas além dos nossos 5 sentidos, né? E a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o cosmos, a nossa ligação com todo, seja o nome que a gente queira dar, né? E por que é importante abordar isso? Cada vez mais as pesquisas acadêmicas, científicas têm mostrado a importância da espiritualidade para a saúde, né? E universidades estrangeiras e universidades brasileiras têm feito pesquisas e têm apontado a necessidade da gente falar sobre isso, da gente abordar, porque, como eu falei, é um aspecto humano, né? A Associação Médica de Cardiologia, ela já recomenda que seja falado isso nas consultas, né? E como cuidar disso? A gente tem que estimular os sentimentos positivos de gratidão, o sentimento positivo de auto-perdão, de autocompaixão. Tudo isso seriam questões a serem pensadas em relação à parte espiritual. Sim, e a importância de fazer exatamente essa diferença entre a espiritualidade e a religiosidade, né? Você não precisa necessariamente ser afiliado de uma religião para trabalhar a sua espiritualidade ou de um grupo religioso, né? Você pode trabalhar essa dimensão divina em si mesmo, né? Ou a espiritualidade, ela remete a coisas como sentidos existenciais para a sua própria vida. A religião, ela se preocupou durante muitos séculos de responder questões que são fundamentais para o ser humano, de onde viemos, de para onde vamos, né? E aí a busca da espiritualidade é também trazer essa discussão para si mesmo e preencher sentido dentro dessas questões que permeiam aí o homem e que ficam martelando e retornando na nossa vida, né?
essa conexão com essa totalidade, ela proporciona exatamente também um sentimento onde nós não nos consideramos no controle de tudo ou capazes de executar tudo, que às vezes é um sentimento de onipotência que a nossa sociedade tenta passar individualmente, né, que isso se situa no plano do eu, mas que muitas vezes só cria uma imagem virtual ou nos força a expectativas que são também desvinculadas da realidade, que são irreais, né? E aí, quando a gente remete isso a um ser superior, a uma questão espiritual, isso acaba ganhando mais sentido, né? E aí a gente pode pensar na questão de como desenvolver isso, né? Existem várias formas da gente começar a desenvolver, ou desenvolver mais, ou aprimorar essa prática, né? A meditação, o mindfulness, né? Você fazer uma oração, você fazer uma prece, você ficar um pouco em silêncio. Tudo isso são práticas de autocuidado e você vai estar cuidando da sua parte espiritual. Você se recolher um pouco, você ficar com você mesmo, pensando um pouco antes de dormir. Eu sempre procuro fazer isso. Pensar no que eu fiz hoje, o que eu não fiz legal, o que eu podia fazer para melhorar amanhã, né? É, as perguntas que a gente poderia fazer, né? Qual é a importância que eu estou dando para minhas práticas espirituais, né? Como o Alisson falou, não religiosa. A gente aqui não está falando da questão religiosa propriamente dita. Mas como é que eu estou lidando com essa minha parte? Desse eu além do que eu vejo, além do que eu toco. Porque existe muito mais coisas do que a gente toca, do que a gente vê, né? Do que tem do que a gente toca no universo, só é 5%, né? 95% não é matéria. E isso é muito interessante para a gente pensar, né? Então, de matéria só existe 5%. Tudo, imagina tudo do universo, 5%. 95% é matéria escura, que nem os cientistas sabem o que é, né? Então, é aí onde a gente precisa pensar que nós não somos só isso aqui, só esse corpo. Nós somos muito mais do que isso. E precisamos cuidar, né? Precisamos cuidar. E como eu falei, uma das formas pode ser através de meditação, pode ser através de mindfulness, pode ser através de práticas meditativas, orações, coisas desse tipo. A Semiramis Santos, ela colocou aqui, importantíssimo ter uma vida fundamentada na fé em Deus, né? Como ela falou. A Kessia também sinalizou que gostou da colocação sobre as redes sociais. O Leonardo trouxe também a importância de falar sobre o imediatismo que as redes sociais trazem para essa nova geração, que impacta no convívio social. Sim, tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando, dessa vida fictícia que está nas redes sociais, né? Que tem um ritmo diferente da vida do convívio social na, fora das redes sociais e que isso acaba criando dificuldades, né? Quando nós estamos fora das redes sociais. É, Se alguém. é, tá. Não, se alguém quiser fazer mais algum comentário, alguma pergunta, a gente reservou um pouquinho do tempo final para isso também. Tá chegando o nosso horário, né? Mas também, Fátima, fica à vontade para fazer suas colocações. Tá. Eu vou de pergunta de novo, né? Como eu disse, eu adoro perguntas, né? Então, assim, para a gente pensar um pouquinho a respeito de tudo que a gente conversou hoje, né? Do nosso bem-estar, você quer transformar o dia de alguém, né? Assim, de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila. Seja agradável, pergunte como foi o seu dia. Isso pode ser com um familiar, isso pode ser com um amigo, alguém que você diz, não estou podendo visitar porque eu estou em isolamento, porque eu estou em grupo de risco. Mas, então, faz uma chamada de vídeo, né? Pergunta como é que está o dia dele, né? Ser empático, escutar um pouco, né? Sorrir aí no trabalho, né? Para os nossos colegas de trabalho, nossos amigos do trabalho, dá um sorriso, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. Isso faz uma diferença muito, muito grande, né? Agora a gente não está podendo abraçar, mas assim que tudo isso se normalizar, que a gente volte até abraços fraternos, abraços que vão passar energia um para os outros. Isso são atitudes bem simples que às vezes a gente esquece, que a gente às vezes não pensa que isso vai fazer uma diferença danada
e às vezes pode até salvar uma vida, né? Salvar uma pessoa de algum momento de, sei lá, de preocupações, de coisas desse tipo, né? Essa série de lives, ela também é uma busca da gente trazer uma contribuição para a campanha desse mês, do Setembro Amarelo, né? Que é voltada para a prevenção a suicídio. E aí, por isso a gente traz essa importância do autocuidado, né? E saber e desse reconhecimento de si mesmo, dessa importância do estar atento às próprias necessidades, né? Para que a gente possa estar exatamente nesse processo de prevenção de si e do outro, né? Sim, importante. Gente, chegando aí os minutos finais, né, da nossa live, queria agradecer ao Alisson, agradecer a Fátima, né, pela contribuição, pela rica contribuição, na verdade, a gente falar de um tema assim é bem importante porque é um desafio, né? Eu aqui ouvindo vocês falarem dessa importância da gente entrar em contato consigo mesmo, separar esse tempo, né, para meditar, para reconhecer as nossas emoções. E é um desafio nesse mundo acelerado que a gente vive, onde é tudo para ontem, um mundo altamente tecnológico, tudo se resolve num clique, né? E a gente fica sob aquela pressão, a gente não tem tempo para voltar para si, né? Se olhar e fazer, colocar em prática tudo isso que vocês trouxeram, né? A gente é bombardeado por muitas informações o tempo todo, a questão das redes sociais também, que vocês colocaram muito bem, algo muito falado, mas que sempre que a gente toca no assunto faz todo sentido, né? Porque tem muito essa tendência, né? E a gente, como está falando aqui de saúde mental, saúde emocional, então um dos pontos, né, que a internet é muito boa, né, as redes sociais, tecnologia, mas um dos pontos que pode ser adoecedor também é esse mau uso, vamos dizer assim, né, essa coisa de estar muito conectado e olhando a grama do vizinho, né, isso pode acabar prejudicando, impactando na nossa autoestima, né, no valor que a gente dá à nossa vida, aquilo que a gente tem, a gente acaba não sendo grato e coloca o nosso olhar mais nas coisas que nos faltam do que naquilo que a gente já tem. E aí eu adorei aí a metáfora que vocês fizeram da grama do vizinho, né? E o Alisson complementou e pode ser sintética, né? Então eu vou guardar isso aqui comigo. Pode ser sintética, toda aquela belezura que a gente está vendo, né? Mas é isso também como a Fátima colocou. Cada um sabe, né, a dor, sabe o esforço que foi necessário para chegar até ali. E a gente só vê mesmo ali o resultado, como a Fátima colocou. Mas, assim, fica aí a dica, né? Eles falaram muito bem sobre os cuidados que a gente deve ter na área espiritual, na área física, né? Assim, emocional. E isso é muito importante, essa questão do autocuidado, né? Da gente parar esse tempo e se conhecer, né? A questão do autoconhecimento. Porque muitas das vezes a gente consegue identificar facilmente a necessidade de ir a um médico porque está sentindo uma dor na perna, né, uma dor na barriga, uma dor de cabeça, e a gente prontamente vai, né, ao médico, faz todos os exames, mas quando se trata do emocional, isso se torna um pouquinho mais complicado, justamente por essa dificuldade da gente entrar em contato consigo, reconhecer as nossas emoções, e às vezes nós tardamos a buscar, né, ajuda profissional, e isso pode ser mais comprometedor, não é? E então, para a gente finalizar, eu queria agradecer. Fátima, Alisson, vocês têm mais alguma colocação? Fiquem à vontade. Eu gostaria só de renovar, né, a gratidão por ter contribuído, né, e agradecer os comentários, a todo mundo que se dispôs a parar um tempinho para poder se autocuidar, né, e ouvir e refletir sobre o que a gente estava falando. Gratidão, foi excelente. Muito obrigada. Eu, da mesma maneira, agradeço o ICC pelo convite, na pessoa da Raquel, que foi quem me fez o convite, por poder participar. Agradeço a participação de todos que puderam contribuir, que também assistiram. Desejar uma boa noite, que todos possam sair daqui um pouquinho mais atentos para o cuidado de si, e mais atentos a si mesmos. Obrigado.
Então, obrigada também, né, ao Alisson, à Fátima, mais uma vez, pela belíssima contribuição. Obrigada a todos que participaram, nossos colaboradores, nossos gestores, as demais pessoas, né? E avisar para vocês, lembrar que quinta-feira tem mais. Quinta-feira nós teremos a nossa terceira live e o tema da live vai ser a arte de cuidar do outro. Nós falamos hoje sobre cuidar de si. A próxima live nós vamos falar dessa arte de cuidar do outro, né? Afinal de contas, como falamos aqui, nós vivemos em sociedade, nós temos essa necessidade de se relacionar. Então, não percam, né? Compartilhem. Essa live vai ficar gravada no nosso canal aqui do YouTube, então você pode compartilhar também depois, tá? E então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela participação. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas, tá? Obrigada.